Oi, gente. Eu sou a professora Esther Feital, da Fundação Deodato Santana, professora de artes visuais. Eu vou dar a continuidade para a aula que a gente fez dos olhos, tá bom? Então, a nossa aula, relembrando, fizemos o contorno com o sépia, delineamos o olho. Depois de delinear o olho, esfumaçamos em cima, embaixo, colocamos uma cor de um castanho um pouco mais claro na bolinha e na pupila o pretinho. E o brilhinho do olho. Agora, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou continuar com os olhos, vou terminar esse olho, vou fazer o nariz e a boca para vocês, tá bom? Então, como que a gente continua? Com o sépia ainda e com o seu pincel fininho, você vai estar fazendo o contorninho da sobrancelha. Gente, eu volto a frisar de novo que é legal, é interessante vocês fazerem sempre, por exemplo, quando é um rosto, o formato, a bolinha, tudo, é legal vocês fazerem com sépia primeiro. Porque que acontece? Se eu vier aqui com o preto na sobrancelha, vamos supor que eu erre, aí para tirar o preto fica feio, é difícil, então vamos fazer com sépia, tá? Molhei o sépia, a sobrancelha dela, ela começa bem abaixo aqui, ó, e ela vem subindo, tá vendo? Subindo e faz um desenho assim na sobrancelha, tá vendo? Eu fiz a sobrancelhinha, ó. Você vai pintar a sobrancelha como se estivesse jogando, ó, olha a pincelada. Eu venho dando pontinhos, ó, vários pontinhos e vou formando a sobrancelha. A primeiro momento, vocês pegam, desenham a sobrancelha e depois vem pintando. Eu vou passar para outra sobrancelha. Ó, sobrancelha também, ela começa aqui embaixo. E depois ela dá uma subidinha, tá vendo? Ó, dá uma subidinha e faz um formatinho aqui. O que eu faço? Também eu vou fazendo aqueles pontinhos, ó. Vou subindo com meus pontinhos até fazer o formatinho da sobrancelha, tá? Sobrancelha pode ficar pinceladinha assim, ó. Sabe? Não tem problema, só vamos acertar bonitinho as duas. Tá vendo? Então, fiz a minha sobrancelha. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora que eu já coloquei todo o sépia nos olhos, eu vou para o preto. Então, o preto é uma cor tão complicada, então a gente vai molhar o pretinho, não vai deixar ele totalmente muito ralo, nem muito durinho, para facilitar para vocês. Eu dou sempre uma dica para apoiar a mãozinha, apoia a mãozinha na tela, agora você vai fazer o delineador do olho dela, ó. Passar o preto dela é bem forte no olho, tá vendo? Parte de cima. Então, o que eu fiz? Passei o pretinho. Agora, ó, eu vou fazer os cílios acompanhando esse lado, ó. Cílios acompanhando esse lado. A gente fez uma aulinha de olhos, não sei se vocês lembram. Na parte de baixo do olhinho dela também tem os cílios, só que ele não é totalmente grudadinho aqui, ó. Ele vem aqui pra baixo, tá? O olho dela, gente, ele é bem delineado. Vocês podem reparar ali. Ele é bem delineado. Então, aqui eu venho só passando o delineador, ó. Venho até abaixando um pouquinho aqui, ó. Passo o delineador e vou indo, tá? Então, os olhos, olha quando recebe a cor black, olha a diferença desse olho para esse olho. Vou fazer a mesma coisa do outro. Eu vou pegar o meu pretinho... Vou começar do cantinho do olho e vou fazer o delineador. O delineador, ele vai dar o formato do olho e vai definir mais ainda os olhos, tá? Então, estou passando o delineador do outro lado, vou abaixando aqui um pouquinho, ele vai caindo um pouquinho, porque ela tá bem maquiada, ó. Tá vendo? E depois, vou jogar os cílios ao contrário, agora é do outro lado, ó. Olha o caimento dos cílios, ele vai pro outro lado. Tá vendo? Mesma coisa a parte de baixo. Não faz grudadinho, faz a parte dos cílios de baixo um pouquinho, ó, sem ser na linha que tá delineada. Faz um pouquinho pra baixo, tá? Então, os olhinhos dela, praticamente a gente já fez. O que a gente vem agora? Vamos dar um pouquinho de sombra nesse narizinho dela, ó. Canto, que vai dar uma... Essa sombra, ó, eu passei um pouquinho do sépia e estou, ó, esfumaçando. Gente, o esfumaçado é você só deixar a tinta mais suave, ela inserir mesmo na pintura,
sem ficar uma mancha e sem ficar um contorno. Ela vai só dar um formatinho, tá vendo aqui no nariz dela? O que eu vou fazer agora? Pegar o meu pincel fininho novamente, meu pincel fininho, e vou fazer, ó, as duas narinas que estão ali, só um risquinho, tá vendo? Tem só um risquinho para um lado, deixa eu pegar o meu pincelzinho mais fininho ainda, ó. Pincel bem fininho, tá? Então, molho no sépia novamente. Molho aqui no sépia e vou fazer, ó, só o risquinho desse lado, o risquinho desse lado, tá? Fiz os dois risquinhos. Só que com o sépia eu ainda vou fazer, ó, mais um risquinho aqui, que é essa bolinha, tá vendo? Que vai definir o meu narizinho, ó. Muito suave, tá, gente? Não precisa fazer forte, faz suavezinho, tá? Bem suave. Tá? Então, fiz o meu narizinho, né? Fiz o meu narizinho. Gente, a referência, eu volto a falar pra vocês. A referência serve pra gente se orientar, tanto na cor, como na tonalidade dos olhos, tudo. Então, na verdade, a referência é pra gente seguir e ter uma orientação de cores aqui, tá bom? Então, eu tô fazendo aqui com vocês. Agora, o que eu vou fazer? A boca. Vamos fazendo aos pouquinhos, depois a gente vai voltar de novo e corrigir os nossos errinhos se tiver, tá bom? Então, a boca, ela tem uma tonalidade de boca, um vermelho meio vinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu pincelzinho. Esse pincel aqui, pode ser o número 8, esse aqui. Ó, molho no solvente. Pego um pouquinho desse vermelho, trago pra cá. Vou trazendo aos pouquinhos o vermelhinho. Pego um pouquinho do magenta. Misturo e venho com um pouquinho do sépia e vou escurecer esta tonalidade. Ela tem os lábios, pode reparar, gente, que a parte de cima dos lábios, ó, vou dar outra dica também. Para contornar o lábio, antes de aplicar a cor, é interessante vocês fazerem a mesma coisa que os olhos, ó. Eu peguei essa cor, que eu já vou fazer da boca, e vou primeiro delinear, ó, com um pincel fininho, eu vou fazer aqui o contorninho dela. Sabe por quê, gente? Com o pincel fininho, você faz o contorno e depois com o pincel médio, o pincel que não é tão fininho, vocês vêm cobrindo essa parte aqui. Porque se a gente já vem com o pincel grosso, vai tentar fazer a boca, lógico que sai pra fora, que nem você passar um batom e o batom sair pra fora. Então, você vem com o pincelzinho, passei, né? Agora, eu vou passar também aqui na parte de baixo, ó. Já vou passar aqui. Eu vou contornar esse aqui, já com a cor da boca. Venho subindo, tá? A minha boca tá aí. Aí eu pego aquele meu pincel que eu estava usando. Agora eu vou fazer a parte de dentro. Eu vou pegar a cor que eu já fiz aqui. A parte de cima é um pouquinho mais escura, vocês podem reparar no desenho. Eu vou postar de novo o desenho pra vocês. Parte de cima da boca, um pouco mais escura. A parte de baixo, tá vendo que ela é um pouquinho mais clara? Então, a gente vai fazer um pouquinho mais clara essa parte de baixo. Tá? Parte de baixo da boca. Ó, eu só tô preenchendo o que eu já fiz, tá bom? Ó, como que eu tô fazendo a parte de baixo? A parte onde a boquinha se encontra, ó, o lábio inferior, eu tô pondo metade mais clarinha, ó, e a metade de baixo mais escura, tá? Aí vai dar uma sensação que essa parte da boca tá mais clara. Tá vendo? O que vai acontecer agora? Eu vou dar uma luz nessa boquinha na parte do lábio inferior. Então, eu vou jogar um pouquinho do branco na divisória da boquinha, ó. Eu tô jogando branco e o branco tá definindo o lábio inferior do lábio superior. Ó, tá vendo? Eu joguei uma luz. Tudo com muito cuidado, é só uma iluminada. Agora, o que acontece? Vou voltar pro meu pincel fininho e vou fazer o contorno de dentro desta boca. Tá vendo que aqui ela tem um contorninho no meio, em cima e embaixo também. Então, eu venho com meu sépia puro, molho, e venho fazendo esse contorno de cima. Contorno de cima.
contorno do meio, contorninho do meio, ó, contorninho do meio, e o contorno de baixo, bem fininho, com o seu pincel bem fininho, ó. Tá vendo? Tá? Minha boca está feita. Gente, vou falar uma coisinha pra vocês. Todos os detalhes que são feitos, tanto do olho... Ah, e outra coisa. Agora, eu terminei o meu olho, né? Então, eu vou pegar aquele tom da pele que tava lá, que deve estar molhado ainda, ó. Molha no solvente. Pega o seu tomzinho de pele e só coloca aqui, ó, nesse vãozinho entre os cílios de baixo e os olhos. Vai dar uma iluminadinha de leve aqui, ó, entre o olho e os cílios. É muito suave isso, só que quando você vê a pintura, ela aparece, tá? Então, assim, não esqueçam que todos os detalhes de rosto é interessante você fazer primeiro. Por exemplo, fiz o olho, né? Então, com o olho, o que que eu fiz? Eu fiz primeiro o contorno do olho com pincel fininho com sépia. Fiz o contorninho, ó. Fiz todo o contorninho dos olhos, da bolinha. Fiz a sobrancelha, porque depois, por último, aqui por último que você vai aplicar o preto. Depois que você tiver feito o contorno, o esfumaçado, a parte castanha, os cílios, a sobrancelha, que você vem com a bolinha preta e com o delineador e com os cílios. Os cílios é muito simples. Eu vou fazer aqui do lado, porque o nosso quadro fundo é bem escuro, então não vai aparecer. Não esqueçam que os cílios, ó, é simplesmente, ó, solta a mãozinha, pinceladas soltas de um lado. Do outro lado é o contrário, é do outro lado. Então, as pinceladas são do outro lado, ó. Vou fazer aqui pra vocês no cantinho, ó. Cílios de um lado, tá vendo? Cílios do outro lado, tá bom? E sempre fazendo junto pra não perder o... Como fala? Pra vocês não perderem, fazer de um olho de um lado, outro olho do outro. Ó, agora... O que aconteceu aqui nos olhos? Eu vou só definir um pouquinho mais essa bolinha, tanto desse lado como dessa. Depois você vai olhando, né? Você vai vendo, olha, tá faltando ali, poxa, precisei fazer uma coisinha ali. Depois vocês vão colocando. Não esqueçam, tá vendo? Aqui o que que eu vou fazer? Ó, eu vou dar uma escurecidinha só aqui de leve. Onde embaixo, ó, em cima onde eu pus os cílios, ó, eu tô jogando um pouquinho do sépia, bem pouquinho, quase nada. Quase nada, quase nada, tá bom? Então, aqui nós já temos um olhinho, tá? Esta parte, agora essas semanas eu vou escolher pra vocês eu vou terminar essa tela na próxima aula, com o cabelo, com os detalhes e o fundo, e a próxima etapa eu vou fazer uma pele negra, tá? Porque daí vocês vão vendo as tonalidades da pele. A gente vai fazer vários tons de pele, tá bom? E agradecendo a todos o apoio. A gente não deve nunca sempre apoiar a cultura no nosso país, no mundo, né? E aqui no nosso município. Eu agradeço o apoio de todas vocês. Muito obrigada. Espero que todos estejam bem em casa. Eu vou postar de novo a foto para vocês irem fazendo junto. Tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que estejam todas bem, com saúde e em casa.